Quando eu era criança, Pedrinho, eu comecei a aprender como era o céu, porque lá em casa se cantava um hino que a gente chamava naquele tempo de corinho. Corinho, que era um coro pequeno, corinho, que dizia: o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar, lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso. Foi a primeira informação que eu tive. Toda vez que queriam associar céu com nuvem, com Deus sentado num trono, minha mãe acabava com isso em 2 tempos. Não, não é nada disso, não. Porque ela era versada na Escritura e ela sempre me dizia, e dizia com repetição, e depois o meu pai dizia a outras pessoas, de modo que eu fui crescendo ouvindo a frase de Paulo que diz que o que os olhos nunca viram, Pedro, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, e aquilo que nunca nenhum homem concebeu, criou, nenhum Walt Disney, nenhum produtor fantástico jamais conseguiu produzir, nenhum Steve Spielberg, nenhum George Lucas, ninguém não subiu jamais ao coração de nenhum Da Vinci, de nenhum Miguel Ângelo, de nenhum criador de surrealidades extraordinárias como as de Salvador Dalí. Ninguém, jamais, em tempo algum da história, conseguiu imaginar o que está lá. Os nossos melhores pensamentos vão se tornar pobres diante do que nos aguarda no céu. Está para além de toda descrição. Meu pai, antes de morrer, alguns anos antes dele morrer, ele foi arrebatado. Ele foi levado no espírito até ao terceiro céu, ao paraíso. A mesma experiência que Paulo teve, ele teve. E foi uma coisa tão impactante, Pedrinho, que ele acordou daquela experiência, ele abriu os olhos, ele estava na casa dele, lá na floresta, na Galega, na mata, no silêncio, naquele dia sem ninguém com ele. No silêncio da floresta. A floresta tem sons extraordinários. E ele abriu os olhos e chorou 3 meses. Ele não conseguia falar sobre a experiência. E eu telefonava daqui para ele: papai, me conte o que houve. Aí ele dizia: filho, eu não consigo. E a mamãe me dizia que as lágrimas rolavam lá nos olhos dele. Eu fui para lá 3 meses depois, fiquei com ele na floresta alguns dias, e todo dia eu perguntava: você acha que você já está em condições de falar? Até que um dia ele falou: eu posso falar hoje. E com muitas lágrimas escorrendo. Eu falei: então como foi, pai? Ele falou: não foi. Sabe o nosso irmão Paulo, lá em 1 Coríntios 12? Eu falei: sim, eu sei. Você está falando do arrebatamento dele, que ele foi ao terceiro céu? Ele falou: pois foi o que aconteceu comigo. Só tem uma coisa: o nosso irmão Paulo estava equivocado. Eu falei: como, pai? Ele falou: ele voltou dizendo que o que ele tinha visto não era lícito aos homens referir. Você pergunta ao seu papai e à sua mamãe, Pedrinho, o que é lícito. Não é legal, não é uma coisa que se possa. Não é permitido aos homens referir, falar, contar. É o que ele disse. E meu pai veio e disse: ele está equivocado, ele estava.
É lícito. Agora, não tem... Quem teve essa experiência de fato e de verdade, se não foi só uma viagem mental, se foi uma experiência de fato espiritual, o indivíduo, tendo entrado naquela dimensão, ele sai de lá sem palavras. Não é que seja ilícito referir, é irreferível, ou seja, não dá para contar essa história, porque nós não temos como descrever o que tem lá. É tão para além do que a gente tem aqui, é tão mais sublime, está para além de tudo que a gente já viu, concebeu ou percebeu. É infinitamente mais do que o que a gente pensa ou imagina. E ele falando isso chorando, ele disse: de modo, meu filho, que eu não vou elamear. E aí pergunte aos seus pais o que é elamear, é jogar lama. Eu não vou jogar lama na glória do que eu vi, tentando descrever essas coisas com as nossas palavras, com os nossos modos, com os nossos códigos, com as nossas ilustrações. Não tem nada aqui, tudo é opaco aqui, tudo é morto aqui, tudo. Mesmo o que está cheio de vida não é nada perto daquilo que eu provei. E daquele dia em diante, ele passou a dizer que tinha umas asinhas crescendo nas costas dele. E que a qualquer momento ele ia levantar voo e ia partir. E houve inúmeras ocasiões em que ele sinceramente me disse: meu filho, eu ainda quero ficar um pouquinho mais por aqui para eu ajeitar umas coisas para sua mãe, para que quando eu parto ela tenha conforto e segurança, e eu me preocupo com a sua mãezinha. E vocês são todos adultos, criados e podem prover para si mesmos, mas ela já está muito idosa. Então eu vou fazer ainda alguns arranjos, ele fez, e a deixou com estabilidade até ela própria partir. E diz: fora isso, quando isso estiver feito, a minha oração é: Jesus, me leva logo. Porque eu fico com o coração cheio de vontade de entrar nesse lugar cuja descrição eu aprendi com aquela canção infantil. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso. Por enquanto é isso que você tem que aprender, Pedro. Eu espero que você aprenda essa música, que você a internalize, tá bom? Grande beijo. Deus te abençoe, meu filhinho querido, e dá um beijo no teu pai e na tua mãe, tá bom? Até o nosso próximo encontro.